Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Teolog, seu canal de teologia, e hoje eu quero falar com vocês a respeito dos evangelhos, os 4 evangelhos ou os 4 livros que startam ali o Novo Testamento, que trata sobre a manifestação do Filho de Deus aqui na Terra, tá? Algumas pessoas já devem ter se perguntado, poxa, por que existem 4 livros basicamente falando das mesmas coisas, tá? Faz sentido, né, por que não ter um só? Tá? A ideia aqui é tentar sanar algumas dessas dúvidas, tá? E complementar com informações relevantes para que vocês possam interpretar corretamente as escrituras, tá? Meu principal objetivo é te dar conhecimento e ferramentas suficientes para que você interprete corretamente a palavra de Deus, ok? Então, para cada evangelho existe uma peculiaridade, tá? Uma ótica diferente. Por isso que todos os 4 falam da mesma coisa, só que sobre pontos de vista diferentes, tá? Até em uma ordem diferente, em alguns casos, tá? Nós temos aí Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Cada um deles apresenta Jesus de forma diferente. Olha que interessante, tá? Se você puder anotar, é até interessante. Mateus, ele apresenta Jesus como um rei, como um nobre, tá? Como um Messias, né? Por que ele faz isso? Porque a forma de como ele formatou, de como ele apresenta, de como ele escreve, tá? Ele está direcionando este evangelho para os judeus. Então, é um evangelho criado e formatado para o entendimento dos judeus. Tanto é que, quando você começa a ler o livro de Mateus, você vai ver que ele começa com uma genealogia, tá? Porque os judeus, eles são bem ligados nessa questão genealógica, e já fazendo uma ligação com o pai Abraão. Então, ele começa de Abraão. Por quê? Porque Abraão, ali é onde começa a aliança, né? A questão com Abraão ali. Então, os judeus, eles precisam entender como é essa ligação, né, do Messias com a história deles, tá? Partindo ali de Abraão. Então ele começa com essa genealogia. Tem um foco muito grande em sermões, tá? Essas são algumas das peculiaridades, tá? Nesses estudos que eu fiz também, não que seja relevante, tá, colocar aqui, mas existia uma figuração para cada evangelho. No caso do livro de Mateus, o autor ele deixou uma figura que interpretaria uma figura que pudesse interpretar a Jesus no livro de Mateus, né, no primeiro evangelho de Mateus. Então ele trata a Jesus como o leão, ok? Até mesmo dando referências como um leão da tribo de Judá, enfim, tá? Então é dessa forma que esse autor trata. Trazendo agora para Marcos, tá? Marcos, ele tem uma escrita um pouco mais, vamos dizer assim, popular, tá? Ele apresenta Jesus como um servo, tá? Ele foi escrito e direcionado para o povo romano, para os romanos, ok? Ele enfatiza muito os milagres, tá? E pelo fato, né, de ter uma escrita e apresentado Jesus como servo, ele não inicia com uma genealogia, tá? Então, por quê? Porque o servo ou o escravo, ele não tem uma genealogia, tá? Ele é reconhecido como uma pessoa que não tem um passado nobre ou um passado conhecido, tá? Por isso não traz nenhuma informação genealógica. Ao autor dos estudos, ele apresenta o livro de Marcos com a figura do boi, ok? Ou a figura de um boi que serve, né? Nós temos a figura, quando nós olhamos para o boi é aquele que serve de alguma forma para levar a carroça ou até mesmo com sua própria vida, tá? Servindo de alimento.
Nós temos aí também o Evangelho de Lucas, tá? Ele fala de Jesus como um homem perfeito, tá? Em seu caráter, na forma de como ele trata as pessoas, na forma como ele resolve os problemas, em um caráter perfeito, tá? Esse evangelho ele é destinado para os gregos, tá? Não sei se você conhece, mas os gregos, ele dos gregos que vem toda essa questão dos inteligentinhos, né? Por conta da filosofia. Então, bem antes de Cristo, os principais filósofos, né, vieram dos gregos, entre os gregos, tá? Então, houve a necessidade de apresentar Jesus de uma forma um tanto típica, tá? Para que fizesse de alguma forma sentido aos intelectuais da época, tá? Por isso apresenta Jesus como perfeito, com um foco específico, tá? E curiosamente em parábolas, ok? Que de certa forma faz sentido, né, para um filósofo. E ele traz uma genealogia do início de Adão, tá? Isso é interessante também, sabendo que Mateus começa em Abraão, por ser direcionado aos judeus. No caso de Lucas, ele começa ali em Adão. Talvez seja pelo fato de que Lucas, que é o escritor ali, ele foi a pedido de Teófilo, tá? Escrever o Evangelho, mais o livro de Atos, tá? Ele foi um pouquinho mais biográfico, então ele pesquisou mais para conseguir essas informações. Então talvez seja por isso também, ou até mesmo pelo perfil de Lucas, ok? Tudo isso aqui, pessoal, eu estou trazendo hipóteses, possibilidades, tá? A gente não toma isso como algo firme, válido. Não, isso aqui a gente bota a mão no fogo, assim como o Evangelho. Não, são fatos, pesquisas com fatos com base na história, com base na forma de escrita, e mais outros pontos aí que dão algumas pistas relacionadas a esse assunto que eu estou tratando com vocês. Então, não levem a ferro e fogo. No entanto, não são informações que a gente poderia facilmente ignorar, porque quando você faz a leitura, você começa a entender melhor. Então, nós temos o livro de Lucas, direcionado para os gregos, com uma ênfase em parábolas, com a genealogia com início em Adão, tá? Representado como a figura do homem. E nós temos o último aí, o livro de João, tá? Ele apresenta Jesus como o Filho de Deus, tá? E não que os demais não apresentassem, mas ele traz uma ênfase mais especial, tá? Como um ser divino, tá? O que para alguns outros evangelhos ele poderia dar uma ênfase mais no servo, né? Em um ambiente cronos, né? Num ambiente terreno. Aqui ele fala um pouco mais de Jesus como um ser divino, tá? Um filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Ele foi escrito e direcionado para os gentios ou para os não-judeus, tá? E ele começa com uma genealogia espiritual, tá? A princípio do verbo, tá? E a figura apresentada pelo estudioso em questão aqui é a águia. Talvez essa pessoa que fez esse estudo, ele possa ter ali uma visão um pouquinho mais alegórica a respeito dos evangelhos, então ele possa ter feito uma alegoria entre leão, o boi, o homem e a águia, que são os 4 seres, com os evangelhos, tá? É curioso, minimamente curioso. Então, com isso, pessoal, eu quero encerrar aqui esse pequeno panorama a respeito
tá? Ou esse pequeno background a respeito dos evangelhos. Ao de Mateus, ele fala sobre o rei, Jesus como rei, escrito para os judeus, com um foco no sermão, começando pela origem de Abraão, tá? Abraâmica. Nós temos Marcos, onde apresenta Jesus como servo, escrito para os romanos, com uma ênfase nos milagres, onde não traz uma origem, porque o servo não tem origem. Lucas, ele fala a respeito de Jesus, sobre um caráter perfeito, escrito para os gregos, com uma ênfase em parábolas, tá? E com início na genealogia de Adão. Já João, ele fala sobre Jesus como filho de Deus, ou como um ser divino, ok? Escrito para os gentios, com uma visão mais eclesiástica, assim, de igreja, ok? Com uma genealogia celestial, representado pela águia. E esse, pessoal, é aí um background rápido a respeito dos 4 evangelhos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. É claro que não dá para resumir tudo, né? Eu tentei ser o mais sucinto possível nesse vídeo, não dá para resumir tudo, mas eu acredito que essa informação vai te abençoar bastante, ok? Abraço, pessoal, e até a próxima.